tinha isso também. Tinha o fator de que, assim como na verdade é hoje, né? Você tem muita coisa que é medicamento, que numa dose indevida pode causar morte. Tipo tiro. Tipo tiro. Mas tipo, Às envenenamento por vezes é chumbo. remédio, às vezes é remédio, mas dependendo da dose. Envenenamento. Ele morreu envenenado por chumbo. Nossa, o que aconteceu? Ele tomou 12 tiros. Na cara. Hoje nós vamos falar no Papo de Mestre número 169 sobre comida e festa junina e a sua mesa de RPG. Sim, vamos falar de comida e festa junina, porque nós estamos em junho, porque se fosse em julho era festa julina, né? E vamos abordar sim esse tema. Se você não está a favor, se você tem reclamações, por favor, vá até os comentários e desce a lenha. Mas não esqueça de curtir ou dar uma mãozinha para baixo, que não sei se tem nome. Compartilha com os amigos, fala assim, olha como é que esses caras são trouxa, e divulga o vídeo para todo mundo, tá? E deixa um comentário maldoso se você quiser. O MHG aqui no chat tá falando assim, ó, a meta de hoje é 10 mil likes, hein? É isso que ele quis dizer. É lógico, eu vou... Você tá doido, maluco. Então, bora começar? Vamos lá. Então, tô só organizando aqui, porque, né, organizar é preciso. Vamos falar de comida por causa da festa junina? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente fazer uma explicação, né, do motivo da gente fazer esse vídeo de hoje, nessa live, que sim, é por causa da festa junina, não vamos falar de comida, mas também por causa de outras coisinhas, tá? Então, não vai ter nem tópico, isso aqui não vai ser mais aberto. Então, senhor Salada, nós só vamos falar de comida por causa da festa junina? Cara, eu pessoalmente não teria nenhum problema. Eu sou um grande entusiasta de comida, eu sou um grande entusiasta de festa junina, e eu sou, obviamente, um grande entusiasta, portanto, de comida de festa junina. No final de semana aí mesmo, eu fui em 2 festas juninas diferentes, só para poder maximizar a variedade de comidas juninas disponíveis. E vou te falar que eu comi uma quantidade desumana de comida, porque é o meu rolê. Mas assim, não, a gente não vai falar só por causa disso. A gente vai aproveitar o ensejo, né, vai aproveitar o festejo, nesse caso, para falar sobre uma coisa que acaba ficando muitas vezes é meio que desconsiderada, né? Quando a gente fala Totalmente, de você só RPG. fala, vou jantar e dormir. É isso, a gente fala muito isso. Existe uma lógica de estímulo a isso, né? Então a gente já falou muitas vezes, por exemplo, sobre como os sistemas têm ficado cada vez mais simplificados, e uma das coisas que foi ficando muito mais simplificada foi justamente este aspecto, né? As pessoas acham que você discutir a alimentação de um personagem no RPG não é tão divertido ou interessante quanto você invadir masmorras, etc. E eu acho que a gente está perdendo aí muita coisa legal quando a gente faz isso. Tanto é que existem sistemas de RPG hoje que são fortemente ligados a esta parte em específico, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre, sobre isso. A gente fez um papo de mestre em que a gente falou, salvo engano, sobre profissões ou equipamentos, e aí a gente discutiu a questão de itens para culinária, etc. De equipamentos. De equipamentos. E aí eu acho que já naquela época, não sei se já tinha saído, a gente mencionou, alguém que estava aqui, ou algum de nós, ou o Baal, ou algum convidado, mencionou o Wilder Fist, que é um sistema muito inspirado em Monster Hunter, muito inspirado em Dungeon Mesh, que é um sistema derivado da ideia de que as pessoas caçam para comer, né? Caçam os monstros para comer e tal. E tem toda uma mecânica relacionada a isso. Então eu acho que alguns sistemas focaram nisso, mas a maioria dos sistemas começou a tratar isso como quase que um estorvo, né? Uma coisa você resolver ali rapidamente para ganhar os bônus mecânicos sem pensar muito em termos de interpretação e etc.
E eu acho que isso é um prejuízo grande, porque tem muito potencial ao você falar na parte de alimentação no RPG. Porque me acompanha aqui no canal, quem já viu o jeito que eu falo, o jeito que eu narro nas histórias que eu transmiti, eu me apego muito no roleplay e muitas das vezes eu me apego e dou importância com essas pequenas minúcias aí do dia a dia. Tanto que o sistema, o Eras, vai falar do Eras de novo, já teve até comentário, o cara perguntou lá, o que é esse Eras que vocês ficam falando o tempo inteiro? Eras é um sistema que eu desenvolvi, totalmente quebrado, baseado em D&D 3.5, que é exatamente para fornecer ferramentas e elementos que o D&D suprime. Tá? E uma delas é a interpretação. Então, como eu valorizo muito isso, às vezes eu pego essas minúcias exatamente para mostrar para o jogador que o personagem dele, ele é uma criatura, ele é vivo e tem necessidades. Então, às vezes, o ato de se alimentar e descansar, o ato de preparar o acampamento, o ato de sentir fome, estar estressado, estar cansado, é importante e vai pegar. Já fiz sessão em que o desafio maior do cara era achar um lugar para se aliviar. E quando ele achou, ele teve que tirar a armadura. Então, assim, esses pequenos aperreios que você coloca, ou essas pequenas vivências que você programa para o personagem, você obriga o personagem, é como se fosse uma ferramenta de narrativa mesmo de livro. Por que às vezes você coloca o personagem que está focado em resolver um grande mistério numa lembrança do passado, ou coloca ele para ter uma discussão, ou ele vê alguma coisa curiosa e pensa em outra coisa? Por que isso acontece? Por que isso é ressaltado pelo autor? Porque é ali que você vai designar a maneira do personagem pensar, ali que você vai descrever e mostrar como que o personagem age em situações específicas. É ali que você vai focar que o personagem pode ser o Rambo, mas ele, aliás, quem assistiu o filme O Rambo 1, parabéns, quem não assistiu, assista, que é onde você vai ver que o cara é um mega soldado, super poderoso, mas o cara passa frio, cara. O cara tem que se preocupar em arrumar uma coberta para ele dormir, porque o lugar que ele tá é gelado e ele pode não conseguir sobreviver à noite se ele não tiver um agasalho. Então é para isso. Então muitas das vezes você não precisa focar só no combate. Foca nas coisas do dia a dia. Foca na comida, no descanso, na conversa, no divertimento, na curiosidade. Vamos fazer uma sessão de turismo e de passeio e é por isso que a gente está fazendo o papo de mestre de hoje, que é uma orientação dessa aí que a gente vai passar. Agora eu tenho uma pergunta aqui pro Salada. Salada, todas as festas em junho são festas juninas? Sim, todas as festas. Se você faz um aniversário em junho, o seu aniversário é tecnicamente uma festa junina. Se você se casa em junho, o seu casamento é uma festa junina. Eu lamento informar se você não sabia disso, mas eu não faço as regras, eu apenas replico. Agora, uma coisa que você falou que eu acho que pode ser interessante mencionar é que, assim, além do aspecto mecânico, e isso é uma coisa que a gente pode pegar do mundo real também, tá? Que muita gente hoje em dia trata a comida como se fosse um aglomerado de ingredientes e componentes nutricionais. Aquela coisa de quantos gramas de proteína tem na comida, se tem fibra, quanto tem de caloria, quanto sei o que e tal. E eu acho que esse é o approach de mundo real equivalente ao approach que o pessoal do RPG tem às vezes. E aí você vai ver muitos nutricionistas que vão falar, cara, as pessoas precisam tratar a alimentação como uma coisa maior do que isso, né? Não dá para você tratar a alimentação só como eu simplesmente vou ingerir uma quantidade X de ingredientes. E é a mesma coisa no RPG. Eu acho que toda vez que você trata a alimentação como uma coisa, como uma mera necessidade mecânica pelo benefício mecânico, você perde todas as oportunidades que você tem relacionadas aos processos de obtenção, de preparo e especialmente de consumo, né,
a refeição, o ato da refeição em si, eu acho que você perde várias oportunidades que vêm ali. Exatamente isso, amiga. Então, combeiros otimizando a alimentação. É exatamente a mesma lógica, entendeu? Então, assim, se você come como se você fosse um maromba, e você não é um maromba, porque o maromba ele tá comendo, mas ali ele tá numa função, né? A comida é quase que o trabalho do cara também, é parte do trabalho dele. Se você não é um maromba e você come como um maromba, você está perdendo todas as oportunidades. Você nunca vai me convencer de que é melhor você comer durante 15 minutos uma quantidade determinada de frango com batata doce, porque é a quantidade que você precisa para aquela refeição. Você não vai me convencer de que isso é melhor do que você sentar uma mesa e passar 40 minutos, uma hora ou mais com amigos enquanto conversando enquanto come alguma coisa. Cheetos. Hã? Quando come Cheetos. Que sejam Cheetos, é. Então, eu acho que tem um aspecto social, né? E mesmo quando não é social, mesmo quando é uma refeição compartilhada, tem um aspecto de o momento da refeição, a forma como você lida com aquilo ali, que é muito importante no mundo real e que é, consequentemente, uma boa oportunidade narrativa quando você está jogando, né? Com certeza. Então vai a dica aí. Nossa, que é a primeira dica, né? Foca um pouco mais nos elementos que você ignora durante suas campanhas. E assiste até o final para você ver tudo aí. Inclusive materiais exclusivos que o Marcelo desconhece, que são espalhados aqui durante toda a transmissão. E vira membro para assistir todos. Podemos seguir então? Bora. Então bora. Vamos falar de fogo, festa e farinha. Vamos falar agora dos elementos que a gente vai é, idealizar inicialmente, né? Eu só organizar aqui que alguma coisa saiu aqui da parada. Aqui. Que é o processo, que é o processo de onde que isso está, como que a gente vê isso funcionar e quais são os elementos que a gente pode começar a adotar aí, a prestar atenção para usar nas campanhas. E para começar, bom, né? Olha o MHG, gosto de maçã doce. Cara, acho que tirando a paçoca aqui e o pé de moleque, que eu não sou muito fã de amendoim, cara, não tem coisa aí nessa tela aí que não seja boa, não, viu? Cara, quem é que não gosta de amendoim, velho? O único Caraca, motivo para não gostar de amendoim para mim é se a pessoa tiver alergia, e mesmo assim, dependendo da situação, eu acho que vale o sacrifício. preciso não. Bora lá. Então, para começar, alimento como combustível. Cara, é interessante a gente falar que o alimento é o combustível, né? Porque existem algumas coisas, como a gente falou no início, que elas são obrigatórias, elas são exigências para a sobrevivência. Então, o que a pessoa precisa fazer para sobreviver? Ela precisa se alimentar, respirar e basicamente só. Porque com essas duas você já consegue, logicamente se hidratar, né? Porque às vezes você se hidrata na alimentação. Mas se você se alimenta, você se hidrata e você descansa, respira e tudo mais, você vai viver. Sobreviver, aproveitar a vida, se aventurar, aí são outras coisas. Mas o básico do básico é isso. E a gente não pensa na aventura quando a gente está planejando, quando a gente está no início, ou quando a gente não tem uma veia mais diferenciada, nós não pensamos nesses pequenos detalhes. Normalmente a campanha fala o seguinte: ó, então vocês estão viajando, do primeiro dia está acabando, o céu está se pondo, aí o Ranger já fala assim: ah, então vou escolher um lugar aqui para fazer acampamento. Aí o guerreiro fala: não, então eu já vou limpar a área aqui e já vou montar os negócios. Aí o ranger já faz a fogueira, aí o outro já faz a proteção, aí o outro já vai fazer a comida e fala o seguinte: beleza, então vocês comeram, vocês dormiram, dia seguinte levanta acampamento. Isso é o que normalmente a gente faz com o máximo de detalhes que se pode ter durante uma sessão. Só que esse grupo de RPGistas, esse grupo de aventureiros e esse grupo de personagens, vamos falar assim, né? Porque vou chamar aventureiros os personagens dos jogadores, eles estão com a história justificando, na maioria das vezes, um grupo unido que convive, que se gosta e confia em si entre eles,
mas nunca se demonstra isso a não ser durante atitudes de batalha. E a gente esquece que quando você está se aventurando por aí, o grupo de RPG que entra numa dungeon, ou que entra numa floresta, ou que vai entrar numa masmorra, ou que vai, sei lá, enfrentar uma criatura no campo, ela passa de 6 a 8 horas, todo mundo dormindo junto, um do lado do outro. Passa 6 horas, 4 horas andando. Passa mais 2 horas comendo. Ou seja, fica aí pelo menos 16 horas, 18 horas fazendo atividades cotidianas juntos. E as pessoas esquecem que são essas atividades que fazem o caráter, o conhecimento, a confiança, que fazem a interação valer. Então, quando eu falo que o alimento ele deve ser tratado como combustível, é que primeiro você não pode esquecer desse alimento. Eu não preciso falar só que é comida, tá? Mas que também todos esses elementos devem ser tratados como essenciais para a vida. Você pode ter, durante as narrativas, momentos de interação entre os personagens nos acampamentos, nos descansos ou durante a própria viagem. Ali você pode usar para fazer os acertos do grupo. Você pode usar esses momentos para fazer os planejamentos do grupo. Você pode usar esses momentos para você criar os laços de confiança e os laços de histórico, de background desse grupo. Usa um sonho diferente, narra um sonho para um, coloca uma preocupação para o outro, surge com um assunto, faz com que o roleplay aconteça. E os personagens eles vão deixando de ser aquela imagem bidimensional da ficha, que é um número e um dado, e começa a ter uma personalidade real. Não é só um bárbaro burro que bate em todo mundo. Não é só um guerreiro idealista que sonha com alguma coisa. Não é só um mago curioso, inteligente, que faz planos e tudo mais. Não é só um clérigo que quer ajudar. Eles passam a ser pessoas que se preocupam umas com as outras. E é nesse ponto que você vai colocar na sua história a valorização da narrativa, mais do que o combate e a ação. Lógico, vamos falar depois de questões até de regras que você pode usar com alimentação, com descanso, etc, etc, etc. Tá? Mas para começar, eu já digo que eu considero o seguinte: descanso longo e descanso curto, ou um descanso mesmo, ou a sua estabilidade, ou a sua preparação, recuperação de magias, esse tipo de coisa. Não é só falar, estou fazendo descanso. Você deve considerar um conjunto de coisas ali para que esse descanso seja pleno e funcional. Particularmente, o que eu faço? Vou fazer descanso, vou dormir, vou descansar. Você tem que ter, primeiro, alimento e hidratação suficiente. Segundo, conforto e segurança suficientes. Terceiro, um entretenimento qualquer. Qualquer que seja. Você vai conversar, vai jogar alguma coisa, vai cantar uma canção, vai dançar, vai ler alguma coisa. Você deve ter um entretenimento. Você não viaja 6 horas, luta, para 20 minutos comendo e dorme de novo. Não é assim que funciona. Então você precisa disso. Faça isso ser uma rotina. E não precisa ser o tempo inteiro essa sua preocupação. Mas faça os jogadores verem que essas são preocupações que eles têm que ter. E faça com que eles percebam que isso faz diferença para o personagem. Quando o pessoal começa a dormir mal, quando o pessoal começa a comer mal, quando o pessoal para de beber água, quando o pessoal para de se divertir, você começa a levantar alguns elementos. Mau humor, achar que está todo mundo implicando, achar que vocês estão com um perigo maior do que está, você não consegue se concentrar direito, começa a falar para o mago e para o clérigo que a recuperação de magias pode ser prejudicada e você vai ter um outro ambiente na sua mesa, você vai ter uma outra perspectiva de dinâmica de grupo. E aí você depois me fala como é que foi.
Esse é o que a gente estava falando sobre a questão da sociabilidade, né? Do elemento da alimentação como parte disso. E é interessante porque às vezes as pessoas confundem e acham que uma coisa anula a outra. Não anula. Você dá atenção narrativa a esse elemento não anula a relevância mecânica, né? O fato de você fazer a alimentação, você dá uma atenção narrativa àquilo, não quer dizer que você não possa mecanicamente estabelecer regras e dinâmicas que sejam interessantes para aquilo. A gente já falou sobre isso, sobre a questão tem sistemas que fazem isso, mas você mesmo pode fazer isso também, né? Se você não estiver jogando no sistema, você quiser fazer uma regra da casa, ou quiser fazer uma adaptação específica ali, você pode criar essas condicionantes, assim como o Vermelho falou do Eras. Você pode criar essas condicionantes que reduzem a efetividade de um descanso, por exemplo, de acordo com a disponibilidade de comida, ou que aumentam a efetividade. Então você pode dar um bônus. Não tem nada que impeça isso, né? Você pode estabelecer que, pô, lá no quinto dia que vocês estão fazendo um descanso longo, comendo carne shark, né? Que é o que a Carne galera leva, aquele seca. beef jerky lá, né? Comendo carne, a única coisa que você tem para comer é aquilo ali e tal. E isso existia, tá, gente? Só um segundo. Isso existia na história, né? Os caras que viajavam desbravando, tem coisas, tem alimentos que são feitos exclusivamente para isso. Inclusive tem um canal do YouTube que eu não sei o nome, mas volta e meia eu vejo uns cortes que é muito bom, Vermelho, que é um cara que pega receitas históricas de comida. Já viu esse cara? Já vi um vídeo dele há muito tempo, acho. Cara, é muito legal. Que ele pega umas receitas históricas de comida e aí ele faz as paradas pra testar e ver como é que é, entendeu? E aí eu já vi uns dois ou três que ele fala, tipo, pô, isso aqui era um negócio que a galera fazia pra viagem, que era tipo como se fosse uma barra de proteína. E os caras viajavam e com aquilo ali eles conseguiam passar, tinha caloria pra eles passarem 2 semanas comendo 2 pedacinhos daquilo por dia. Porque era um negócio Lemas. extremamente calórico, proteico, não sei o que e tal. Era rápido, era fácil, evitava ter que caçar, não sei o que. Então, assim, os caras têm essa dinâmica, né? De mecanicamente, vamos dizer assim, do cara. Mas aquilo ali, cara, passa 2 semanas comendo aquilo. O seu organismo começa a olhar e falar, então, galera, não preciso, não me basta caloria, não me basta o valor proteico, eu preciso de outras coisas e tudo mais. Então, assim, é razoável. Se a galera tá viajando e comendo mal há 5 dias, cara, ele já não tem mais o prazer de sentar e comer, entende? Eles já não têm mais esse prazer de sentar e comer, porque o que eles vão comer é uma coisa que não tem gosto, é um negócio sem graça e tal. E a mesma coisa se por acaso eles têm a oportunidade de comer bem demais. E aquilo ali dá um ganho de moral pros caras falar, caralho, comi, descansei agora, e dá um bônus pros caras, dá um ponto de vida temporário lá, dá um. Primeira vez que eles fizeram alguma coisa, eles estão com energia lá em cima. Nada impede, dá pra você fazer esses ajustes mecânicos para que você torne esse momento uma coisa mais legal, né? Uma coisa mais relevante. Exatamente. Podemos seguir? Bora. Vamos falar agora de etiqueta, ética e postura. Quem diria, né? Não é, menino? O pessoal, só um parêntese, a galera tá falando de Dungeon Mesh ali no chat. Eu, que não sou o maior fã de anime aqui, tem um monte de gente que eu sei que é muito mais fã de anime que eu, porque vê até anime ruim, e eu não vejo anime ruim, só vejo anime bom. Sou muito fã de Dungeon Mesh. Assisti, gostei muito quando saiu e estou ansioso para sair outra temporada na Netflix. Não sei se já tem fora dela, mas enfim, gosto muito. A questão da etiqueta, da ética da postura, é dentro do que a gente estava falando sobre narrativa, né? Antropologicamente falando, existem muitas diferenças na forma como cada povo lida com a comida por diferentes fatores. Então, disponibilidade de alimentos, as formas de obtenção, as quantidades que estão disponíveis. Tudo isso vai gerar conexões diferentes com a comida e com o ato de se alimentar, né? A gente não precisa pensar só em termos antigos, etc. Pensa no seu mundo real, pensa na sua vida, né? Crianças de diferentes níveis de renda têm relações completamente diferentes com o alimento, certo? E isso reflete em vários outros aspectos da sua convivência social, né? O momento da refeição é um momento muito relevante para a maioria das pessoas. E por isso é razoável que você tenha
uma criação de rituais e tradições relacionadas a isso, certo? Tudo isso para dizer que quando você está narrando, né, no RPG, os seus personagens vão interagir com povos diferentes, e quando eu tô falando povos, não precisa ser nível étnico, tá? Não precisa ser todo um povo, pode ser um país, uma província, uma cidade, etc. Então, talvez esse povo, talvez essas pessoas, elas tenham uma tradição, por exemplo, vou dar um exemplo prático para facilitar o entendimento, de que quando você visita alguém, você deve levar comida, alguma coisa para o anfitrião, né? E você não fazer isso é visto com maus olhos porque é considerado um símbolo de mesquinharia. Você não quis ajudar. Por outro lado, você pode ter um outro povo que a tradição é justamente o oposto. Quando você visita alguém, você não pode levar comida. Porque o que você estaria fazendo se você leva comida é desrespeitar o anfitrião dizendo que ele é incapaz de fornecer, que ele é um mau anfitrião. Esse é um exemplo de duas posturas completamente razoáveis que podem surgir, que surgem no mundo real, que podem surgir no seu mundo de ficção tranquilamente. Você pode ter um povo que tem uma tradição de que, sei lá, você trata desperdício de comida como um crime, né? Como uma coisa odiosa, como uma coisa, um crime capital, assim. E você pode ter um outro povo que, na verdade, acha que desperdiçar comida é uma demonstração de poder, né? Porque você está desperdiçando algo que é tão valioso e se você não desperdiça pelo menos um pouco, o que você está fazendo, na verdade, é sinalizar fraqueza. Você pode pensar em cenários assim, né? Então, assim, sei lá, imagina que você está narrando um cenário em que os personagens vão visitar uma família que fez toda a fortuna, uma família de gente rica que fez toda a fortuna dela vendendo especiarias. Os caras plantam, aprenderam as técnicas de cultivo, cuidado, sei lá, de pimenta. Todas as refeições deles são extremamente picantes, porque eles gostam de mostrar que eles têm acesso àquilo que é caro, etc, não sei o que e tal. Você vai fazer o seu personagem no primeiro encontro com essas pessoas, se você tem uma vontade ou você quer alguma coisa, você vai fazer eles falar, não, desculpa, eu não como comida picante. Não pode, né? Já começa a dinâmica com o pé esquerdo. Fora isso, existe uma questão da etiqueta mesmo, né? Que é algo relevante, especialmente em eventos formais. Era ainda mais na Idade Média, né? Hoje isso é muito relevante, era ainda mais na Idade Média. Então, como muito RPG emula isso, faz sentido que se você estiver narrando uma situação envolvendo a nobreza, né, numa campanha, numa aventura, que ganhe relevância, né, conhecer os procedimentos adequados para não passar vergonha. Aquela coisa de, existe um talher de peixe, qual é o talher de peixe, onde ele fica, quando é que você usa, quando é que você usa cada um dos 14 talheres, qual é a ordem das refeições. Essas coisas que a gente acha besteira, quer dizer, a gente, no caso, eu imagino que a maior parte das pessoas, né? Num RPG, isso pode ganhar relevância. Em termos práticos, isso pode afetar uma tentativa de persuasão, um disfarce. O seu personagem está se passando por nobre sem ser, mas ele não sabe qual é o talher de peixe, né? Você pode ter um momento, uma dificuldade para lidar com NPCs ali que tenham visto os personagens passando vergonha numa situação como essa. Então, toda essa. Não é só a comida em si, né? Ou o alimento, mas todo esse entorno, né? Que é muitas vezes ritualístico do ato de alimentação, da refeição, especialmente dentro de um aspecto da refeição como uma coisa social, é consideravelmente relevante e é uma oportunidade narrativa que, quando bem empregada, é muito legal, é muito útil. É muito relevante. Nossa, o Salada tá falando um monte de coisa aí que não tem nada a ver. Não precisa disso aqui na Parece que aventura. você tá mudo, Vermelho. Parece porque aqui não está mudo, não, cara. Não, voltou. Não, primeiro você tava mudo e depois voltou. Eles Desculpa, querem me continua. calar. Quem não quer, né? Não é verdade? Pois é, você que desejou isso para a Estrela Cadente ontem, viu? Teve seu desejo realizado. Então, assim, muita gente está falando aí que o Salada está falando besteiras, que o Salada está falando coisas que não tem nada a ver com o jogo. Eu jogo assim, narro assim e não tive nunca problema, não preciso ficar com etiqueta na mesa e nem nada. Bom, ok, parabéns, cara. Que bom que você se divertiu. Nós estamos falando aqui das possibilidades. Possibilidades de quê, meu amigo? Possibilidades de você abraçar o sistema como um todo. Possibilidade de você fazer muito mais da sua ficha do que número.
facilidade para você colocar aquele seu bárbaro que tem 10 ataques no turno, porque ele fez todos os combos possível e imaginável para te dar trabalho, passar perrengue, porque a sociedade não é só um machado e um escudo e monstro para você matar. A sociedade tem indivíduos que seguem ritos e exprimem e vivem seus costumes diariamente. Então, quando você fala de etiqueta, ética e postura, é você imaginar que o seu jogador aí criou um personagem que já está há 3 meses e meio no meio do mato, não toma banho, não limpa as partes íntimas, não toma água direito, só come porcaria, e de repente ele chega na cidade, vai para uma taverna e quer jantar. Será que esse sujeito ele tem condições de pedir comida? Será que ele sabe comer? Será que ele sabe se portar? Porque o que a gente sabe do personagem é só que ele está no meio do mato procurando comida, encontra um monstro e mata, pula no rio de vez em quando e é a vida. Então, quando você monta o seu personagem, monta os personagens do seu grupo, onde um é filho de um nobre, mas ele tem um sonho libertário, que ele quer viver na liberdade e levar a liberdade para os povos, que ele não acredita, né, na tirania, e o outro é um bárbaro afastado, que o cara não tem. Ele não tem erudição, mas ele tem um coração puro e quer fazer o bem, mas o outro é um estudioso, um homem das letras, o cara que ficou o tempo inteiro afundado em livros, e o clérigo é um elfo que é totalmente intelectual, e você não está diferenciando esse pessoal, porque para diferenciar esse pessoal, você vai diferenciar na interpretação, cara. E para você diferenciar esse pessoal na interpretação, você vai levar exatamente em consideração a etiqueta, a ética e a postura. A etiqueta são os ritos que você tem que tomar de acordo com o lugar que você está. A ética são as características das suas ações em comparação ao que se é considerado certo ou errado. E postura é como você mostra isso para as pessoas. Então vamos lá. Senhor dos Anéis. Chegamos lá no reino do Théoden. E o rei acabou de ser liberto lá. O Gandalf enfiou a vara na cara do rei, tirou o Saruman das costas do Théoden e expulsaram o Língua de Cobra lá da escadaria. Aí beleza, o rei fica todo feliz, todo agradecido, faz um banquete. O que nós temos? Nós temos Aragorn sem jeito, nós temos Legolas de boa, e nós temos o Gimli com a barba toda suja de óleo e de cerveja rotando na mesa com o rei. Então isso daí mostra claramente quais são as características individuais dos personagens, como eles interagem. Tanto que quando o rei está falando lá, o Gimli interrompe. Por quê que o Gimli interrompe? Ele é um anão. Para lá, para os anões, isso é ok. Você pode interromper o rei, você pode interromper qualquer um. Mas você vê que o Théoden não faz uma cara boa para ele. Porque não é de bom tom, não é ético você interromper. A etiqueta proíbe. E a postura de um convidado é subserviência. Ou seja, ele está sendo mal educado, ele está agindo de maneira imprópria e a postura que ele toma não é condizente com a situação que ele está. Vê como é que você caracteriza tudo isso com uma fala e uma narrativa aqui, uma descrição muito simples. Eu uso isso aqui o tempo inteiro. Teve um jogo que a gente montou uma vez que era uma amiga minha, ela nunca tinha jogado. Ela quis jogar, então ela montou uma guerreira zona, tipo uma bárbara. Meu. A mulher era grande, a mulher era forte, ela carregava um porrete. Ela descia o sarrafo necessário, ela era brutona. O guerreiro já era mais ágil, ele não era um guerreiro de força, ele era um guerreiro de destreza. Ele usava armas ligeiras, ele usava mais a esquiva e o arco, ele era um caboclo astuto. E certa feita, depois de umas aventuras, a parte da narrativa levou eles para o centro urbano, onde, por dívidas de amizade, eles acabaram tendo que auxiliar numa investigação de desaparecimento. Eu não vou citar o caso do Halfling, que desapareceu por 3 dias e foi visto em 2 lugares diferentes na mesma noite, usando um vestido amarelo, carregando pão, sendo perseguido por cachorros, que ele teve uma narrativa toda própria para ele. Mas o guerreiro e a guerreira, e a bárbara, decidiram
participar de um baile. Por quê? Porque eles perguntaram, poxa, vamos arrumar um lugar para descansar? Vamos. Foram numa taverna, foram numa outra, não, o lugar tá ruim, não, a gente precisa de descanso. Queremos gastar dinheiro e queremos descansar de maneira apropriada. Acharam uma taverna com valor razoável, que tinha boa qualidade. Chegaram lá, alugaram lá o quarto deles, compraram uma bela de uma refeição, foram conversar e chegou uma mocinha com uma cestinha de vime cheia de florezinhas lá e de tipo lascas de sabão perfumado, convidando para um baile aberto. Aí o guerreiro, que era todo cheio de frufru, que gostava dessas coisas, falou o seguinte: nossa, esse baile aqui deve ser muito bom, hein? Será que vale a pena ir? Aí a guerreira falou assim: não, de jeito nenhum, não quero não. Para que que eu vou? Para que que eu vou? E eles deixaram isso de lado. No dia seguinte, eles foram encontrar com o contato deles. O contato deles, uma pessoa rica, falou: ó, então a gente vai ter que falar com fulano e tal, só que hoje à noite tem o baile. Então, essa pessoa vai estar lá no baile. Vocês podem falar com ela lá, ou vocês podem esperar para amanhã. Aí a Bárbara falou assim: não, beleza, então, se a gente pode falar com ele lá, vamos lá, vamos falar com ele durante o baile. Aí a gente já pega as informações, qualquer coisa, já segue lá do baile mesmo. Não, beleza. Só que é o seguinte, apesar de ser um baile aberto, é um baile caro. Não é pra. Porque eles estavam na taverna boa, eles não estavam na taverna peba. Então é o seguinte, vocês têm que ir a rigor. Aí, putz, nós temos que ir a rigor? Então tá bom. Como é que tá nossas economias? Não, tão boa. Vão comprar as roupas? Vamos. Eu comecei a narrar o processo deles comprando a roupa. A Bárbara, a guerreira Bárbara, ao contrário da sua, vou falar a diferença, a jogadora da guerreira Bárbara, ao contrário de sua personagem, empolgou com a história do vestido. E o jogador guerreiro, apesar do personagem ser frufru, não estava muito ligando para comprar a sua roupa. Ou seja, a jogadora entrou de cabeça na história do baile. E o outro foi só acompanhando meio a contragosto. Escolheu o vestido, o cara escolheu a roupinha, foram pro baile. Quando chegou no baile, eles começaram a conversar com o outro, esperando essa outra pessoa chegar, que era uma pessoa importante, que não chega antes, ela chega depois. Eles começaram e tal. E quando eles estavam fazendo isso, né, essa interação, começaram as atividades do baile. Então a primeira atividade foi os petiscos, a segunda atividade as pessoas iam conversar, depois teve um sarau e a primeira rodada de dança. O guerreiro, que é todo cheio de destreza, que é todo cheio do frufru, falou assim: eu quero dançar e quero fazer isso bem. Eu quero fazer testes para dançar, porque eu paguei na dança, eu gastei pontos com a atuação. Eu quero dançar. A guerreira, baixa destreza, não pagou nada de atuação, tava nem aí pra paçoca, mas ele arrastou ela para lá. Quando ele arrasta ela para a pista de dança, ele meio que explica para ela como é que faz e os dois vão dançar. Quando eles vão dançar, como o próprio guerreiro pediu, que ele queria dar show, eu pedi testes. Ele tinha bons valores, mas dado ruim. Ela não tinha bons valores, mas o dado foi excelente. E ela dançou muito bem. E ele não foi ruim, mas ele meio que se atrapalhou uma hora. E ela começou a ser chamada para dançar depois disso com outras pessoas. A história virou que no final eles conseguiram aliados e inimigos, conseguiram muito mais do que as informações básicas que eles estavam ali procurando e começaram a próxima parte da aventura já dentro do baile. A partir daí, as coisas evoluíram totalmente diferente para os personagens. Porque agora eles sabem como eles são nos momentos íntimos deles. Eles não sabem simplesmente no momento de porradaria. Eles têm coisas para contar. Cara, os personagens conversavam nas viagens. Puxava conversa sobre as coisas do baile. O próprio jogador e o próprio personagem tem bagagem a partir de agora. Então, quando a gente fala de etiqueta, de ética, de postura, de intermediação de ações, de roleplay, é por um motivo muito específico, é para caracterizar, é para fugir só da porrada e para aproveitar também um aspecto
não só emocional também, mas de interpretação da sua ficha. Você fez o Marcelo agora, você acabou em alta. Ah, é? É, ficou parecendo que você ia continuar falando. É. Aqui eu tô vendo o Eviton aqui no YouTube, colocou assim: eu não confio em nenhuma festa ou jantar. Os NPCs não conhecem sobre a hospitalidade do anfitrião. Aí eu coloquei assim: onde tem placa, tem história, né? Isso é aquele cara que foi num monte de casamento vermelho durante toda a aventura É dele. isso que eu ia falar, ó. Ou então o cara que nunca foi, mas assistiu o Casamento Vermelho foi. Não, eu não. Tipo, O cara que chega pro casamento, aí o cara na porta fala que tem que deixar a arma lá na caixa, ele fala, negativo. Pronto, né? Já não quero. Pronto. Já não Meus quero. personagens. Uma vez eu fiz eles serem assaltados numa taverna. Quando eles foram dormir, alguém abriu o quarto e pegou as coisas dele. Rapaz, a partir de então eles põem a cama, eles dormem no chão que ele põe a cama pra travar a porta e janela. Eles não têm essa, não. Foi você que me contou a história do cara que roubou os equipamentos do pessoal porque ele ficou na porta da taverna falando que não podia entrar. E aí o pessoal tinha que colocar as armas numa caixa lá e tal, e pegar na saída. Aí eles colocaram na caixa, o cara só foi embora com a caixa. Não, Amigo, eu vi essa não. história. Eu já escutei essa Eu vi também. Eu vi essa história em algum lugar engraçado demais. Porque o cara chega na taverna e o cara na porta lá de lá pra fora, assim, então, pode entrar com arma e tal, tem que deixar a arma. E ele fez todo isso sem ele, colocou o nome da pessoa e tal, e aí só pega aquilo e faz. Aí eles entram na Eu já taverna, fiz isso com um cavalo. Os caras chegaram na tava tudo certo. estalagem, o jogador. O cara chegou. O cara que tava, eu falei, tem um cara na porta da taverna, encostado, junto do pilar. Ele desceu do cavalo, colocou a rédea e falou assim: guarda lá pra mim. E O entrou. cara só roubou o cavalo e foi O embora. cara foi embora com o cavalo dele. Sim. É. Mas eu gosto. Eu gosto. Acho que a gente falou bastante, e sintetizou bem isso. Eu acho que até. Isso é que é legal. Até para quando você quer interpretar um personagem, porque rola muito isso na mesa de jogador falar: então, mas meu personagem é um bárbaro. Meu personagem é um ranger. Meu personagem é um druida. Ele não tem absolutamente nenhum tipo de treinamento ou educação em etiqueta e não sei o que e tal. Tá, cara, eu não então interprete Mostra, né? isso, interprete. Entendeu? Tipo assim, a existência desses ritos, dessa coisa ritualística, né, da etiqueta e da postura, ela também é útil para você demonstrar isso, você interpretar o seu desconhecimento disso é também uma forma de você interpretar, de você mostrar, a falar mais sobre o personagem, isso que você falou, de dar essa profundidade. De que fala, cara, se seu personagem nunca esteve num evento formal, interprete isso. Entre lá e Conan, entendeu? Entra lá e cospe no chão, tá? Dá um murro no Conan, cavalo, o que é dá um murro no felicidade para camelo, né? você? Entendeu? Tipo, a existência desses rituais, eles não são só para você interpretar sabendo cumpri-los e repeti-los e fazê-los. É também para se você quiser interpretar justamente como é que fala? A sua Individualidade. incongruência com aquele ambiente, né? E a sua incongruência com aquele ambiente, né? Sim, uma boa caracterização. Podemos seguir? Podemos. Bom, eu ia falar aqui de música, dança e imersão, mas eu acho que eu acabei falando, né? Eu acho que sim, né? Então não vamos nem aprofundar aqui, vamos seguir, só para lembrar aí quem gosta de fazer narrativa mais detalhista e tudo mais. Às vezes você lembra alguns filmes que isso acontece. Tem uma cena no Feitiço de Áquila que é assim, onde o menino vai pajear a donzela de noite e ela pede para ele para dançar porque ela gosta de dançar e ele mesmo sem saber dançar, ele vai dançar com ela. Aí no outro dia, o cavaleiro vê que ele tá todo animadinho, que o falcão dele tá mais avoado. E fala: o que aconteceu ontem à noite que vocês estão diferentes? Aí ele fala: não, é porque ela chegou aí e tal, pediu pra dançar. E aí ele começa a fazer uma ponte de interpretação, né? Uma ponte de ligação entre os dois personagens que não podem
se conectar. Então ele era a ponte. Outro filme que tem isso, Coração de Cavaleiro, quando ele vai se preparar para o baile, tem toda a sequência do baile, que é uma sequência muito boa também. Tropas Estelares, depois de uma batalha muito grande lá, o coronel resolve fazer uma festa pro pessoal lá ficar mais tranquilo, descansar. E aí um casalzinho tá ali, um dos próprios soldados está tocando violino, ou seja, são elementos muito usados que vale a pena de você usar. Mas vamos seguir porque, como eu já falei disso aqui, né? Fartura como recompensa. Coloquei essa imagem aí de um banquete em One Piece. Como eu falei, eu gosto de mangás e animes bons. E esse tipo de banquete é uma marca registrada do anime, né? E do mangá também. Desde o começo da história. As conclusões de arcos, em geral, envolvem banquetes com os personagens principais e os aliados, normalmente, de alguma maneira, oferecidos por esses aliados, em agradecimento, né, pela ajuda proporcionada pelos protagonistas para lidar com a situação que foi o gatilho do arco e tal. E no mundo real isso tem paralelos óbvios, né? Em Roma, na Roma antiga, né, os aristocratas ofereciam banquetes para aliados politicamente ou militarmente relevantes, como uma forma de, por um lado, demonstrar poder financeiro e, pelo outro, obter esses favores políticos, né? Isso vai continuar na Idade Média. Os banquetes também eram uma forma dos reis e dos nobres recompensarem os líderes militares ou realizarem eventos como sagrações, etc. Consolidação de alianças, casamentos, enfim. E é fácil você entender por que isso acontece, né? Tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. Você está falando de períodos em que muita gente literalmente morria de fome, né? Em que o acesso à comida nas quantidades mínimas necessárias para viver não era algo garantido. Então, você ser capaz de oferecer dentro dessa conjuntura, você ser capaz de oferecer gratuitamente comida acima do mínimo para outras pessoas, é uma forma bastante óbvia, né, e evidente de você demonstrar riqueza, né, de você demonstrar no mínimo que você tem essa capacidade de disponibilizar algo tão importante em grandes quantidades e de maneira gratuita. Então, e consequentemente, você receber um banquete também é algo, né? Você ser o homenageado em um evento como esse é uma forma também, é uma coisa simbolicamente muito poderosa. Até hoje, a gente não tem, mas, na maior parte do mundo, os mesmos níveis de escassez geral de alimentos, enfim. Banquetes são partes relevantes de negociações empresariais, diplomáticas, enfim. Então, não é um motivo para você não replicar isso no RPG, especialmente considerando RPGs medievais que estão tão fortemente derivados do paralelo histórico. Então, tá, tem um elemento de magia, né, de criação de comidas, etc. Mas mesmo, especialmente nos cenários em que as conjurações não sejam tão disseminadas, lembrando, magia de criar alimentos, que cria alimentos para, sei lá, 5, 6 pessoas, é uma magia de terceiro nível. Ou seja, ela só é conjurada para alguém de quinto nível. E na maior parte dos mundos de RPG, você não tem tanta gente assim conjurando magia de quinto nível, né? A maioria dos NPCs e tal. Então não existe uma coisa de não, ninguém mais precisa plantar, colher, não existe mais agricultura, não sei o quê, porque é muito fácil para as pessoas aprenderem a conjurar e tal. Não tem isso. Entendeu? E existe uma magia chamada Banquete dos Heróis, salvo engano, de quinto ou de sexto nível. Já existia na terceira edição, existe na quinta edição, que cria literalmente um banquete pra galera e é uma comida abençoada, enfim, é uma magia divina. E cria uma comida abençoada, que dá buffs, etc. Então, assim, independentemente disso, dessa conjuração, dessa capacidade de criar comida com magia, etc., o símbolo da oferta de um banquete não pode ser descartado, né? E essa também é uma oportunidade. Então, assim, se eu tô jogando um D&D, por exemplo, em algum momento o meu grupo recebe um banquete como recompensa por uma quest, eu tenho que tratar isso como uma grande recompensa, né? Como uma coisa simbolicamente muito relevante.
E eu acho que as pessoas, e novamente, todos os outros elementos que a gente falou sobre postura, sobre o alimento como combustível, estão relacionados de alguma maneira a isso. YouTube, o Ricardo falou assim, se não me engano, cria alimentos insosso, pão sem gosto, só para ele não morrer de fome, né? É nutritivo, mas é para ele não morrer. Sim, mas o banquete dos heróis é diferente. Ele é uma magia para fazer um banquete mesmo. O banquete dos heróis é um banquete. Ele é pensado para ser uma magia, para ser um negócio, um evento, assim, tipo, uma coisa grandiosa. Fazer uma Ele festinha aqui é. e comida para todo mundo. É basicamente uma comida para festinha. Inclusive, a quantidade de gente é muito maior. Eu acho que o criar comida, se eu não estiver enganado, vai só até 5, 6 pessoas, talvez. Eu não lembro. Não, não é muita gente, não. Mas o E banquete é um aí, banquete. Acho que é de 8 a o, 15. Nossa, assim. o banquete é um banquete, né? O banquete é outra vibe. O criação de comida, que é criar água e comida, né? De terceiro nível, ele de fato descreve como comida, ele fala que é blend but nourishing, ou seja, ela é insossa, mas nutritiva. Que é uma vibe meio comida de ficção científica também, né? Aquela coisa meio comida Aquela espacial e tal, não sei o quê, que é uma parada pasta. que é uma pasta ali, às vezes, que é pensada para ser um alimento específico. E tem Goodberry, né? Sons of Skyrim falou de Goodberry ali, o Cartas Mágicas falou pelo nome em português que eu queria Bagas, né? Que é, para mim, uma das coisas 100% dentro daquela lógica que a gente falou da ideia de você mecanizar a etapa da alimentação no RPG. Que é tipo, não quero microgerenciar isso. Que é a mesma coisa de você ter feito survival, né? A sobrevivência, que é tipo, se o personagem tem sobrevivência, ele automaticamente, não precisa rolar teste nem nada, se ele estiver na vida selvagem, a menos que exista uma escassez derivada do ambiente, ele, ele consegue comida para até 5 pessoas. E comida e água para até 5 pessoas, que é uma forma de você não ter que fazer testes e não ter que caçar, etc, não sei o quê. Então foi mais uma forma de automatizar um processo para evitar o que eles consideram microgerenciamento em vários momentos. Gagé, um bom bago, né? Vamos comer um A bom. gente ainda tá falando, Morder um bom a bago. gente ainda tá falando de comida, não? Tomara que sim, cara. Fartura, como recompensa, é o que rola, pelo menos na maioria das minhas mesas. Porque já falei, já narrei e já expliquei que se as pessoas não sabem trabalhar, elas não ganham dinheiro. Então o cara é aventureiro, beleza. Nossa, eu sou muito aventureiro. Aí eu vou para as aventuras. Aí eu preciso de equipamento, eu preciso de comida, eu preciso de cavalo, eu preciso de água, eu preciso de não sei o quê, eu preciso de poção, eu preciso de um monte de coisa. Aí ele não tem dinheiro, então ele vai sem, ou então ele se endivida para ir. Aí ele chega lá e ganha, ele ganha ouro, ele acha coisas. Aí ele chega e vai vender e tem que pagar as coisas, cara. Ele tem que viver, tem que e aí ele vai gastando esse dinheiro. Então, na maioria das minhas aventuras, os caras não enriquecem muito, não. Então, eles, para simbolizar realmente essa questão de ter ou não ter algo, a fartura é o elemento que eu utilizo como melhor recompensa. Então, poxa, os caras acharam ouro lá, realmente tinha ouro, tinha itens mágicos. E isso é fartura. Então, eles passam um perrengue danado danado antes de ter a recompensa. E isso você precisa sintonizar muito bem na sua mente e precisa sinalizar para eles, porque quando você vai fazer. Eu ia falar um outro termo, mas eu vou mudar. Quando você vai trabalhar essa sensação de esforço-recompensa, você tem que criar essa diferença, você tem que criar o impacto, você tem que criar o gatilho da necessidade para você criar a sensação da recompensa. Quando você vai gamificar, você precisa que exista desafio,
e que o que você ganha seja realmente muito superior ao que você tem. Então, se você está jogando lá com a galera monta um grupo, aí os caras já têm um monte de moeda, já tem um monte de riqueza, eles já tem um monte de item mágico, eles já tem tudo que eles querem. Aí nós vamos para uma outra aventura. Ganhar mais riqueza não é a recompensa que eles estão seguindo. Eles estão seguindo porque às vezes eles estão enfrentando um monstro que ninguém nunca venceu, ou eles querem ser os caras que venceram o tal Beholder, ou eles querem ser os sujeitos que mataram o tal dragão. Essa é a recompensa. Mas nós estamos falando aqui de fartura, porque você não está trabalhando ouro, você não está trabalhando regalia com eles. Você está trabalhando a conquista interna, né? O reconhecimento. Quando você está trabalhando com dificuldades, você vai ter mais facilidade de recompensá-los. Então eles estão lá passando fome, tá difícil de dormir, às vezes eles não conseguem recuperar os pontos de vida, não recuperam as magias, porque tá brabo, eles estão machucados, fadigam, enfrentam o bicho, pena pra caramba, ganham. Aí eles voltam com mais dinheiro, ou eles voltam com itens mágicos, ou eles voltam sendo reconhecidos por serem os caras que derrubaram a criatura. E isso dá um encaixe muito maior na cabeça deles como recompensa do que simplesmente eu já sou rico, ganhei mais dinheiro, mas dane-se. Então eu não tive essa sensação muito boa. Eles estão mais se alegrando pelos recordes que eles mesmos impõem para eles do que realmente o que você está recompensando eles. E vai ter uma taxa de euforia maior quando você cria esse alto e baixo na sua aventura. Tratar a fartura como recompensa e não como padrão de vida do personagem, tá? A gente, só para lembrar que a gente tem um papo de mestre, foi mencionado mais cedo aí pelo Cartas Mágicas, que é legal para você pensar por propriedades transitivas e etc. Por oposição, a gente tem um papo de mesa só sobre escassez como motor narrativo. Então pode ser interessante você pensar em como a escassez é um motor narrativo e de que maneira a fartura se integra com isso. Como um elemento exatamente oposto. Né? Exatamente. Bora seguir? Bora. Bora seguir, porque agora nós vamos falar dos males da comida. Nós vamos falar agora de coisas que você, seu glutão safado, enfrenta por você ser um guloso sem remédio. E para começar, doenças e mal-estar. Poxa, Mr. Red. Mas vocês têm um papo de mestre sobre doenças e venenos? Temos. Mas nós não vamos falar aqui daquela planta misteriosa que se você colher e triturar e pegar o óleo dela e você pode passar na sua adaga e envenenar o seu inimigo. Não. Nós estamos falando aqui de como você vai regrar as pessoas com o consumo, com eu esqueci a palavra, mas com o consumo delas, das coisas do jogo, quando ele é pequeno ou quando ele é grande demais. Mais ou menos assim. Poxa, somos aventureiros, estamos nos aventurando, como devia ser. Só que nós somos muito penosos na nossa vida. Nós nos damos muito mal. Não temos dinheiro para nada. Nós saímos da cidade com comida para 3 dias. E essa viagem já está durando 5. Temos que caçar, temos que nos virar. A comida é pouca. Ficar sem comer, ficar sem descansar, ficar desatento, ficar muito sem cuidados consigo mesmo, pode depreciar o seu organismo, pode deixar você fadigado e fraco, pode deixar você doente. Por outro lado, você que vive uma vida de excessos, como eu falei, você, seu glutão safado, que passa o tempo inteiro comendo, também pode ficar indisposto. Você pode ter uma indigestão durante o seu momento de batalha aí mais precioso. Então, você pode tratar também esses elementos como adicionais na sua campanha. Falamos ali atrás que comida, descanso, água, ar e entretenimento
podem ser considerados elementos ótimos para você ter uma vida saudável e se recuperar. Então eu recupero minhas magias e pontos de vida se eu tiver descanso, alimentação, segurança e entretenimento. Agora, e se os personagens estão com alimentos, vamos falar todas as necessidades, chamar de alimentos, tá? Você está com alimentos de mais ou está com alimentos de menos. Começa a regrar isso. Ah, mas você está falando que tem que ser um jogo tipo The Sims. Não precisa ser tanto. Mas começa a regrar isso de maneira que seja uma preocupação dos personagens em se alinhar com a lógica de vida do personagem. Poxa, nós vamos lá, nós vamos viajar. Os caras nem preparam nada, cara. Tem grupo que eu já vi, os caras, o que tem? Ah, tem um kit do aventureiro aqui, ó. E o que é o kit do aventureiro? Ó, quem tem uma pá aí? Ah, eu devo ter porque eu tenho o kit do aventureiro aqui. Ó, o lugar é longe ali, mas quem tem uma corda aqui? Ah, eu devo ter a corda aqui, mas quantos metros de corda? Você carrega 30 metros de corda dentro da sua mochila? Você vê, você é igual aquelas mercearias que vendia corda lá no interior, que tem aqueles rolos de 150 metros que você carrega. Então não é bem assim. Então as pessoas vão fazer os personagens e simplesmente não tem alimento, não leva alimento, eles não têm um cantil, eles não têm um saco de dormir, eles não têm nada. Ai, vamos caçar. Vai caçar? Tem algum caçador aí? Tem alguém que realmente é capaz de caçar alguma coisa? Isso são preocupações válidas. E é nesse ponto que você vai começar a desenvolver parâmetros para que eles se preparem melhor para as aventuras, para que eles tenham ideias e você consiga criar desafios que sejam mais apropriados. Nós já falamos em outros papos de mestre sobre ambientes, nós temos de deserto, de gelo, de floresta, de montanha, de subterrâneo, nós temos quase todos já. Falta poucos ambientes aí para a gente falar, para fechar o ciclo. Mas a gente fala que esses ambientes eles precisam de ser enfrentados não só na porradaria contra os monstros, porque o próprio lugar que você está te dá desafios. E quando você faz uma viagem, você faz uma aventura, o próprio nível de organização do grupo pode ser um parâmetro de dificuldade. Se prepararam bem? Tem alimentação para todo mundo? Tem água para todo mundo? Tem equipamento para todo mundo? Se você não tem alimento para todo mundo, você começa a ter fraqueza, você pode ter doença, você pode ter fadiga. Por outro lado, você tem aqueles personagens que falam assim, não, meu personagem ele gosta muito disso, ele é um bardo fanfarrão, é um bardo transão, e que vive nas tavernas. Então ele é um cara que passa o tempo inteiro comendo e bebendo. Esse cara está saudável? Esse cara vai ser sempre 100%? Você também pode, pelo excesso, começar a desregrar os itens da sua ficha. Poxa, hoje eu estou meio zonzo, eu estou com ressaca de ontem. Seria o quê? Envenenamento, salada? Uma regra semelhante a envenenamento, uma ressaca? Normalmente, ficar alcoolizado é considerado envenenado, é nível envenenado. Então eu usaria a regra de envenenamento também. Você pode ficar com algum tipo de desvantagem, você pode ficar com algum tipo de depreciação, dependendo do sistema que você está usando. Se for os D&Ds mais antigos, você pode tomar penalidade. E isso daí vai trazer uma certa graça, porque vai emendar com tudo aquilo que a gente falou, das histórias que você vai contar, e você vai ter as consequências da história. Você, que é um beberrão, porque esse canal não é para crianças, você que tem mais de 18, sai por aí com os amigos, enche a cara, no dia seguinte você não só tem as histórias do dia anterior, como você tem uma baita dor de cabeça, que você vai ficar passar o dia inteiro sofrendo, para na semana seguinte falar assim, nossa, semana passada, você lembra? Eu fiz isso quando eu estava bêbado. No dia seguinte, putz, eu fui fazer uma prova e não estava dando conta de ler o negócio. Tropecei 3 vezes. Na minha cabeça parecia que tinha um Olodum tocando lá na minha orelha. Então isso também faz parte. Já que é para considerar esse tipo de situação, de regra, de costume em pauta, se é para considerar em pauta, também leva isso para o seu jogo. A ausência de comida ou ausência de alimento, vamos falar assim, tá? Pode causar fraqueza,
doenças leves, cansaço, desatenção, estresse, mudar o jeito de interpretar. E o excesso? O excesso causa desvantagem, congestão e outros que você também pode associar. E detalhe importante: cobre isso da interpretação ou imponha para ele. Você está com sensibilidade à luz. Você saiu da taverna e mal consegue abrir o olho porque o sol está forte demais. O bardo está. Eu esqueci a palavra de novo, cara, que eu ia falar. Enfim, minha cabeça tá zoada, eu tô ficando gripado igual o salada. Mas o bardo tá insuportável, porque qualquer barulho que ele faz eu já não aguento, porque a minha cabeça está estourando. Então existem coisas que você pode colocar que vai dar aí no upgrade na dinâmica do seu grupo. Eu tava respondendo aqui, contando uma história. Que a gente tava discutindo de novo a questão do Goodberry, né? Que é magia de. É magia que cria um bago mágico lá que você come uma frutinha e ela te deixa nutrido pelo resto do dia. Que é basicamente comida de astronauta, que a gente falou, resolve mecanicamente, mas se você imagina você comer só isso. Imagina você passar 2 meses em que a sua única refeição todos os dias é uma fruta que é magicamente nutritiva e é isso. Eu passei 5 meses comendo ovo no café da manhã. Depois de 5 meses eu não aguentava mais comer ovo. Miojo. Eu Passei mais de 3 anos sem comer miojo por causa dessas paradas. Não, e outra, a gente fala muito do Eras, né? Tô sendo muito criticado por isso. Pois vai mais história do Eras. No Eras existe uma regra optativa que você pode adotar quanto a essas comidas de viagem e essas comidas mágicas. Essas comidas mágicas, elas nutrem. Essas rações de viagem, essas comidas de viagem também nutrem. Só que elas também intoxicam. Elas não só fazem com que a pessoa estranhe a comida, como a comida de viagem causa desconforto depois de um tempo. Aí tem muita relação de como ela foi feita, por padrão de qualidade, ruim, boa, ou ruim, normal ou boa, mas também leva em consideração a resistência da pessoa, a própria constituição dela. A magia, já por outro lado, leva em constituição é bom, leva em consideração o poder de quem fez, do mago ou do clérigo que fez aquele alimento. Então, quanto mais poderoso é o conjurador, mais tempo a pessoa pode se nutrir só daquilo. Mas vai chegar numa hora que ela não consegue mais. Aquilo já é um limite. A comida é necessária. Dá para você fazer uma consideração dentro do RPG em relação à comida, tão simples ou tão complexa quanto você desejar, usando paralelos do mundo real. Então, por exemplo, lá a gente está eu tô narrando lá Curso do Fim do Mundo, que é uma aventura de navegação. Então, dá para, se eu quiser, fazer uma situação em que, pô, os caras vão navegar mais tempo. E, cara, se eles não estão criando comida e tal, e eles não se dedicaram e comprar os negócios e tal, acontece dos caras desenvolverem escorbuto lá. Tipo, pô, irmão, é difícil você ter uma comida que dá pra você carregar num navio por muito tempo, que tenha vitamina C que não vá apodrecer. E aí, o que acontece? Então, assim, dá pra você fazer isso. Dá pra. A gente passou 2 semanas com essa dieta aqui à base de rações de viagem. Aí o livro descreve rações de viagem, você olha e fala, beleza, cara, isso aqui é nutritivo, mas eu vou te falar, tem 2 semanas vocês não comem fibra, velho. Ração de viagem não tem nada de Tá só fibra. água salgada. É só água e carne salgada que vocês estão comendo aí, não sei o que. Irmão, eu vou começar a fazer. Eu acho que vocês estão começando a ficar com o intestino meio zoado. Vocês vão ter um probleminha com isso aí agora e tal. Vai ter uma chance aí. A partir de agora eu vou rolar um dado aí, vai ter uma chance de vocês acordarem meio puxado, né? O MHG falou, a condição para algumas coisas que eu queria mais como enjoado, que é na linha a discussão sobre ressaca, né? O 2024 criou uma nova condição que chama Diesel, eu acho. Drizzle, acho que é Diesel. Dazed, acho que é Dazed. Que é uma condição menos grave que envenenado. Ela só dá uma penalidadezinha ali e tal. Pode ser um caminho, cara. Que é tipo, pô, irmão, você acordou aí, você tá dazed, cara. Você não seu organismo tá começando a dar um shutdown porque você não tá comendo absolutamente nada que tenha vitamina, você não tá comendo nada que tenha sais minerais adequados.
Daqui a pouco vocês vão começar, tipo, pô, irmão, você não tem essa visão no escuro mais não, cara. Você não come nada com vitamina A tem 2 meses. Tá vendo tudo embaçado aí, parceiro. Você já tá com problema de visão noturna, você já tá com escorbuto por causa da falta de vitamina C. Pô, vocês não estão comendo nada que tenha vitamina D. Vocês não estão pegando o sol. Deixa eu falar uma coisinha. Isso acontece quando você tem a vitaminose, né, de vitamina D, você desenvolve psicose. Então, assim, é legal você pensar por esse aspecto, né? Que é, de certa maneira, um pensamento mecânico, mas você levar em conta as doenças relacionadas à nutrição, seja por excesso, seja por ausência, né? Seja por excesso de nutrientes, tá aí diabetes, hipertensão, etc., mas seja por negócio. Por exemplo, rapidinho. Ninguém quer fazer, então, eu lamento informar, mas infelizmente o seu personagem, o seu anão, blá blá blá, desenvolveu hipertensão. Ninguém quer lidar com isso. Agora você tem que tomar um remédio todo dia. Mas ia ser engraçado. Outra coisa é que você não precisa ficar o nerd das doenças, não, tá? Não, Você não, pode é o que usar eu falei, isso você pode fazer isso. pontualmente durante a sua aventura. É, eu falei, você pode fazer isso tão simples ou tão complexo quanto você desejar. O problema é que o D&D é um dos sistemas, como outros diversos, em que, estou doente, o clérigo acabou com o problema. Então, Isso. existe uma situação aí que é Mas desencorajada para aí, o mas sistema. aí é a questão, mas aí é a questão que eu falo. A sua doença é por falta de vitamina e o clérigo usou para curar você, a magia dele não enfiou vitamina no seu Curou organismo, não, hoje, né? irmão. Curou hoje. Curou hoje. Você vai acordar amanhã. Se você não comer isso aqui, você vai acordar amanhã de novo. E aí eu vou te falar, eu não sei se o clérigo vai querer gastar magia de terceiro nível com você todo dia, não. Isso aí é uma maneira de minar os recursos, tá? Pensa nisso Uhum. daí, é mais uma maneira de sacanear sua mesa. Mais uma Criar, vez trazido pelo salado. criar aqui um selo, vai aparecer na tela. Mais uma maneira de sacanear a Selo mesa. salada de criar maldade com besteira. Conseguir? Sim. Envenenamentos. A gente já falou no Papo de Mestre sobre venenos e doenças, né? Que como o D&D tem um problema com venenos, especialmente na quinta edição, não sei como é que tá na 5.5, mas na quinta edição tinha um problema sério justamente porque mecanicamente era muito fácil para os aventureiros um nível mais elevado. Era um tipo de coisa que era muito relevante, podia ser muito perigosa para personagens de nível baixo, mas quando vai subindo o nível vai ficando menos relevante. Por causa desses elementos, né? Como o Vermelho falou, que é tipo, o clérigo usou a magia e cura do veneno, assim, cura da maldição e tal. E o dano, a forma como eles atuam, né? Os efeitos dos venenos ficou menos grave. São substâncias raras, são substâncias muitas vezes extremamente caras. Você não vai querer, dificilmente você vai querer gastar 200 peças de ouro para comprar um veneno. Você vai usar uma vez e se o NPC tirar um dado bom, acabou, não funcionou. Agora, isso normalmente é feito levando em conta que o perigo disso e a relevância disso quando os personagens de jogadores, que são pensados para serem heróis mais resistentes. No mundo real, envenenamentos sempre foram formas extremamente eficientes de causar mortes inesperadas, né? E quando bem feitos, né? Quando feitos adequadamente, novamente, a gente está discutindo cenários fictícios, muitas vezes eram indetectáveis, né? Não é à toa que um percentual considerável das pessoas mortas em obras da Agatha Christie morrem envenenadas, né? Os venenos eram uma coisa muito mais comum, acessível e menos rastreável no final do século XIX, por exemplo, do que hoje. Mesmo porque lá qualquer coisa envenenava e a pessoa não sabia. Tinha isso também. E tinha o fator de que, assim como na verdade é hoje, né? Você tem muita coisa que é medicamento, que numa dose indevida pode causar morte. Né? Tipo tiro, né? Tipo tiro. Né? Mas tipo, Às envenenamento por vezes é chumbo. Né? remédio, às vezes é remédio, mas dependendo da dose, Envenenamento. Ele morreu envenenado por chumbo. Nossa, o que aconteceu? Ele tomou 12 tiros na cara. na cara. Mas tem muito remédio, né? Que é assim, insulina. Insulina é um negócio que mata, cara. Se você injetar insulina numa pessoa que não tem questão, não tem diabetes,
etc., que não está no momento que ela está precisando de insulina, ela pode morrer. Pode causar um choque hipoglicêmico, tá? Não façam. Estou discutindo, estou só falando o que acontece. Não estou falando para ninguém testar, não. Então, assim, não é à toa que no mundo real os imperadores e os reis de diferentes momentos tinham provadores de veneno, tinham pessoas normalmente obrigadas, né, escravos, não era uma coisa deliberada, que eram justamente com o objetivo de provar a comida antes para saber se ela não estava envenenada e salvar a vida. Teve imperadores romanos que morreram por causa disso. Teve reis da Idade Média. Reza a lenda que o Putin tem um, hoje, na equipe de segurança dele, tem um provador de veneno. Hoje, entendeu? Mais próximos nossos aí, que já. Então. Então, assim, gente graúda foi morta envenenada no mundo real. Especialmente porque, se você parar pra pensar, envenenar uma refeição é uma oportunidade de assassinato muito mais frequente do que outras, né? Então, você pensa num cenário de RPG, por exemplo, que uma pessoa específica é paranoica, por causa daquilo, uma pessoa que tem recursos, começa a ficar paranoica com medo de ser morta, ela consegue se recusar a sair em público, ela consegue permanecer o tempo inteiro escondida, numa área protegida, por pessoas de confiança, tudo isso. Essa pessoa ainda precisa comer e beber água. E ela ainda vai fazer isso com uma frequência considerável, entendeu? Então, assim, é mais fácil, né? Existem mais chances para tentar. Então, eu acho que aí, dessa maneira, tudo passa a depender mais da disponibilidade dos venenos, da capacidade de detecção, em alguns casos. E por isso eu acho que no D&D tem um problema que é curioso existirem tão poucos exemplares de veneno no D&D, quando você pensa em tantos venenos famosos que existem na literatura da Antiguidade e da Idade Média, né? Então, no D&D, por exemplo, no quinta edição, existe um veneno genérico, que ele simplesmente descreve como veneno, tem um frasco de veneno, não fala motivo, origem, como funciona nada. Daquele Nesquik genérico. Isso, exatamente. Aqueles nomes, Veneno. tipo Nesquim, que é tipo um nome parecido com o original, mas sem ser para não ter problema legal, né? Então, assim, existe esse veneno genérico, que é inclusive aplicado em armas e tal, mas fora ele, existem só 21 outros venenos no D&D, nos livros básicos e suplementos da quinta edição. 21, cara, é muito pouco. E muitos desses precisam ser aplicados em ferimentos, né? Eles não funcionam se forem só entrar em contato, ou inalado, ou ingerido, etc. Não, ele tem que ser aplicado no ferimento. Então, sei lá, qualquer livro de, abre aspas, bruxa medieval, tinha muito mais exemplos do que isso, de plantas que podem, substâncias que podem machucar ou até matar. Então, eu acho que é bom como mestre você ter uma maleabilidade ao narrar para você pensar em versões alternativas, né, dos venenos existentes e mesmo criar venenos específicos para reforçar essa possibilidade de uso em aventuras, tanto por parte dos jogadores em situações específicas em que eles acham que é adequado, como por parte dos NPCs, né, contra os jogadores, enfim, também é um caminho. Cara, se você fizer certos chás de maneira errada, você intoxica a galera. Se você cozinhar a mandioca errado, você intoxica a galera. Tem um monte de comida do dia a dia nosso que se você errar a mão, cara, você dá um prejuízo legal aí na galera do outro dia, vai ser tipo os reizinhos, tudo sentado no trono. E isso na melhor das hipóteses. Então, assim, tratar de venenos no jogo, nas armas, troço seca ali e acabou, cara. Você não pode usar mais, já perdeu a validade. O troço ali já evaporou, o álcool, a água já foi. Ou então você vai ter que botar tipo uma graxa na sua espada para o troço fazer sentido, entendeu? Então quando você vai tratar de envenenamento por alimentação, por bebida, a coisa já muda de figura. Mais uma vez vou falar do Eras, porque é no Eras como eu fazia no D&D. Eu mudava a regra de veneno. Todo veneno faz efeito. Todo. Todo veneno faz efeito. Senão não é veneno. Se é um veneno, ele faz efeito. Você pode se recuperar dele rapidamente ou não. Então, eu fiz uma regrinha que você pode adotar aí como regra da casa e elaborar a sua própria aí, que é o seguinte: existem alguns tipos de veneno
Tá? Tirando esse que se é de beber, de cheirar, de comer, de passar na ferida, passar no olho, isso aí é outro tipo, esse é o tipo de aplicação. Mas os venenos são os venenos fracos, os venenos normais, né, médios, os venenos graves e os venenos mortais. Tá? Então, a partir desses tipos de venenos, nós temos outra característica, que é o efeito primário e o efeito secundário. Então, bora lá. Vamos pensar no, sei lá, Césio 137. Vamos tratar o Césio como um veneno. Né? Qual que é o efeito primário do Césio 137? Ele vai dar queimadura, ele vai dar náuseas, vai dar enjoo, independente da sua constituição física. Cara, o primeiro sintoma dele, quando ele agir, ele vai fazer isso daí. Agora, você fisicamente vai tentar escapar dos efeitos secundários dele, que vai ser desfalecimento, derretimento dos seus órgãos, morte. Então, se você tá ali, eu quero dar só um chá de trono pro bardo que não cala a boca. Então, eu fui lá com a raizeira lá, ela me deu um elixirzinho aqui, um óleo, 2 gotinhas na comida dele. Ele vai pro banheiro em 10 minutos. Eu vou e taco 5. Aquele veneno fraco virou um veneno médio. Pelo tanto que eu coloquei. Qual que é o efeito primário nele? Náuseas e mal-estar. Imediato. Você escapa? Não. Ele pode até durar pouco, mas você não escapa do efeito. Aí ele faz o teste. Se ele não passar, meu amigo, ele vai pro trono. Porque o veneno faz isso. Este é o efeito secundário, o efeito definitivo do veneno. Se você começa a tratar isso, cara, a galera vai começar a ter medo, a galera vai começar a respeitar. Porque é muito mais fácil você passar o sapo na ponta da flecha e futucar o cara, e aí o veneno entrou de qualquer maneira, do que você dar um jeito de chegar lá, pingar o troço na comida dele sem ele ver. E depois que ele comer, todo mundo ficou de boa, menos ele vai desconfiar, cara. Porque não tem jeito. Então, assim, dá pra fazer, dá pra ser emocionante, e aí sim você tem magia só tratando disso, e não fica aquela de, pra que eu vou colocar? Porque o clérigo vai curar na hora, porque o efeito primário entra, o cara vai sofrer o efeito. Aí você vê a gravidade do que vai encaixar na sua história. Às vezes é uma coisa mais temporária, às vezes pode ser uma coisa duradoura. Eu já fiz, por exemplo, venenos, lista de venenos, né? Eu já fiz venenos, por exemplo, que a pessoa ela consegue se segurar no efeito primário do veneno, mas o efeito secundário sempre entra. Então, qual que é o efeito primário dele? O efeito primário dele era suor frio e a pessoa fica desnorteada. Como é que é uma palavra? É isso? O problema, ela não é tontura, tá? Mas ela tem dificuldade de se orientar. É tipo uma confusão. Esse é o efeito primário. O efeito primário, ela não, ela pode evitar. Só que qual que é o efeito secundário? O efeito secundário é fraqueza. Só que a fraqueza só vai se fazer efeito depois, lá na frente. Então ela está de boa agora. Ela evitou aqui a ficar desnorteada. Mas com o tempo, meu amigo, o veneno vai deixar ela fraca até o veneno sair do organismo. Geralmente efeitos mais rápidos. Ó, o Relíquia, né? Nunca conseguiu uma mesa de GURPS que durasse mais de 10 sessões. Rapaz, eu nunca conheci ninguém que soubesse jogar GURPS. Ele tava comentando que GURPS funciona que veneno funciona bem em GURPS. Também, se não funcionar, não existe, né? Porque todo mundo fala assim, eu já joguei GURPS, eu sei jogar GURPS. Então eu falo assim, então me explica as regras. Ninguém sabe explicar, cara. Se não sabe explicar é porque não sabe jogar. GURPS, a galera que joga GURPS é igual o pessoal que votou no Moedo em 2018. Não existe, né? Tem um monte de gente, aí você vai fechar a conta e fala, ué. Não bate, né? Tem muito mais gente falando que joga do que gente jogando. Exatamente. Deixa eu só fazer uma paradinha aqui, Marcelo. Porque Paradinha. dinha. Deixa eu só. Controles, galera. Podemos seguir? Olha lá. Olha só.
chegamos naquela parte que o Marcelo Salada gosta. Um tópico surpresa e esse exclusivo para os membros. Então, para você que está assistindo aí, este daqui você só vê ao vivo e depois só vê se for membro. Porque quando o Papo de Mestre for editado, ele não estará lá para você assistir. Tá? Então, segura aí. Ah, eu não sou membro. Se você não é membro, sinto muito em te dizer, mas você vai deixar de ver agora. Vamos seguindo. E agora sim, ó, você está de novo com a gente. Você que esteve fora durante esses 4 segundos, porque você não viu o material exclusivo para quem estava aqui ao vivo e não é membro do canal, você perdeu, agora segue a programação normal, tá? Aproveita aí, tem um código QR Code aí para você contribuir com a gente. Segue a gente, compartilha, dá like, dá dislike, vem no comentário. Fala bem, fale mal, mas fale de nós. Ajuda aí a divulgar o canal. E vamos falar agora da festa junina medieval. Qual que é a ideia aqui, senhoras e senhores? Agora nós viemos com o que é bom, né? Vamos falar de comida. Para começar, vou passar uma receita, senhoras e senhores. Cerveja amanteigada. Quem diria? Papo de Mestre também é culinária. Olha só. Qual que é a ideia aqui, pessoal? É você fazer a sua própria cerveja amanteigada para que você possa desfrutar dessa delícia, vista muitas das vezes em algumas tavernas e também no Harry Potter. Só que é o seguinte, nós estamos, apesar de ser uma transmissão adulta e não é indicado para crianças, é uma bebida não alcoólica. Mas eu sei que você não se importa com isso, então vamos embora lá. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia aqui é você ter a possibilidade de fazer um incremento aí na sua narrativa e durante a sua história você preparar esse drink e fornecer aos seus jogadores como um propzinho de campanha. Molda a luz, põe a musiquinha ambiente, faz com que iluminação de vela, alguma coisa assim, e vamos narrar aquela aventura na taverna no ambiente mais propício. E você fará a cerveja amanteigada. Como fazer a cerveja amanteigada? Anota aí, tá na tela. Aqui, Marcelo Salada Palmeirinha vai ajudar você a fazer. O que você precisa? Meia xícara de açúcar mascavo, 2 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 2 colheres de sopa de nata, pitada de gengibre em pó, do tanto que você quiser, tá? A gosto, quando eu era pequeno, eu achava que era marca. Sal a gosto, eu achava que era a marca do sal. Não, é o tanto que você gosta, tá? Pitada de sal também, é o tanto que você achar que deve fazer o contraste. E 1 ou 2 colheres de sopa de caramelo para cada copinho de água com gás gelada. Eu vi essa receita com guaraná, eu vi essa receita com soda limonada, eu vi essa receita com refrigerantes. Só que eu adotei essa sem o gosto dos refrigerantes, tá? Como que nós vamos fazer isso aqui? Aí vem a ajuda. Tá até ali em cima, ó, que eu fiz a pesquisa, ó, como fazer cerveja amanteigada. Qual o canal? O canal é Como Faz, tá? Pode ir lá, o cara tem aí muitos seguidores, tem muita receita lá. Então estamos fazendo um react aqui, viu, YouTube? Estamos fazendo um react. Talvez até depois eu ponha uma treta na frente, igual eles fazem, saca? Videozinho de 2 minutinhos para você ver aí como que faz. Bom, vambora. Vamos cozinhar.
Isso daqui não é bem uma cerveja, porque ela não tem álcool. Por isso que as crianças no filme podem tomar essa tal cerveja manteigada. Basicamente é uma base de manteiga, algumas outras coisas, com água com gás. Não tem muito segredo, então eu vou começar colocando açúcar mascavo na panela. Facinho, Posso ligar o fogo e acrescentar a água. Lembrando vocês que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo e já se inscreve no canal para dar aquela moral pra gente. Para esse caramelo aqui eu não preciso mexer. Eu vou deixar o fogo médio e a gente vai esperar isso tudo borbulhar e virar um caramelo. Borbulhou, fez o caramelo, pode desligar o fogo. Eu vou acrescentar gengibre em pó. Você pode utilizar outra especiaria. Eu acho que o gengibre vai combinar bastante, então resolvi colocar nessa receita. Vou ligar o fogo para juntar a manteiga junto com o caramelo. Vou adicionar uma pitada de sal para realçar o sabor. Adiciono o suco de meio limão e por último a nata. Misturou tudo muito bem, pode apagar o fogo e a gente vai levar isso para a geladeira até esfriar muito bem. A calda já esfriou, agora é só colocar 2 ou 3 colheres, isso daí vai de gosto, tá? Você pode brincar aí na sua casa, quer deixar um pouquinho mais forte, coloca mais. Eu vou colocar... Você vê que é bem simplesinho, né? Ele só misturou na panela, deixou a parada derreter no caramelo. Ele teve ainda a liberdade de botar um limãozinho ali, que eu não coloquei na receita. Tá? E eu tô pausando também, porque tem que pausar, não pode botar o vídeo na íntegra não, que senão o YouTube fala que a gente tá se apropriando. Mas... Então você vê que é facinho mesmo de fazer. Vamos continuar. Colocar 2,5. E vou completar com água com gás, bem geladinha. Eu acho que a ideia da cerveja é por conta dessa espuma que forma por cima e que dá realmente um aspecto de cerveja. Pode dar uma misturadinha. Agora, vamos ver se isso daqui é realmente gostoso. É bem gostoso. Assim, não é uma coisa que eu faria o tempo inteiro, mas é divertido, fica refrescante, o sabor da manteiga e do caramelo ficam muito bom, uma bebida gostosa. Faz aí e deixa aqui nos comentários pra gente se vocês gostaram dessa receita. Inclusive, no próximo episódio eu vou ensinar vocês a fazerem o famoso bolo que o Harry ganhou do Hagrid. Aquele bolo de quem não sabe confeitar, sabe? É comigo mesmo. Não sei confeitar, mas vou ensinar uma base de bolo perfeita pra vocês. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu! Então, aproveita e vai lá, segue, comenta lá, ó, nós vimos seu vídeo, o pessoal reagiu e dá o like, segue ele lá. Então, assim, você vê, cara, que é facinho, não é uma delícia, ele falou que não é uma delícia. Não, mas é porque é uma bebida doce que ela parece muito esse tipo de produto que a gente vê nos filmes, ou nos filmes medievais, ou no próprio Harry Potter. E eu acho que vale a pena experimentar, que não é ruim, e dá aquela sensação de estar de imerso na história, né, do cenário. Quando a gente era moleque, uma vez, na casa da amiga nossa, a gente tentou fazer uma cerveja manteigada. Eu não sei de onde tirou a receita, na internet, provavelmente. Mas a gente tentou fazer, não deu certo não, cara. Ficou um negócio meio esquisito. Assim, hoje eu jamais conseguiria tomar isso, porque é basicamente açúcar e manteiga, então... Pra mim chama segunda-feira, isso aí não tem problema. Pro anão hipertenso pré-diabético aqui, não... Eu acho que é uma boa, vale aí a sugestão, faz aí, volta aqui, comenta, segue o camarada lá, o canal dele é bem bacana, tá? E vê, cara, às vezes a gente vai falar de outras aqui, vai que você tem alguma ideia também, compartilha aí com a galera. Podemos seguir? Peraí, ó, o seu Relix. Red já foi na sanduicheria com temática de Harry Potter na T2. Cara, eu já tentei ir mais de uma vez. Tem uma amiga minha que ela fala assim, vamos lá e tal. Aí a gente foi. Quando a gente foi, a fila tava gigante. A fila tava dando volta lá na porta. Tinha uma lixeira que o pessoal não tinha, tava greve dos lixeiros, tava uma porcaria lá. Acabamos que não foi. Na outra vez, eles fizeram a promoção, encheu de gente, também não dava para ir, tava brabo. Aí eles mudaram de lugar, depois eles juntaram com tinha uma outra lanchonete, que era a Taverna, que era medieval. Aí essa Taverna medieval juntou com o Beco,
que é esse temático do Harry Potter, e viraram uma só. Aí eles mudaram para outro canto, aí eu nunca mais vi, mas tá lá aberto ainda, pelo jeito. Então, Eu fui no Taverna, nesse aí eu nunca fui, não. ficou uma mescla. Eu acho que eles não mudaram quase nada do Taverna e só botaram algumas coisas do Harry Potter lá no canto. Que tinha uns cantos temáticos, né? Na frente era de um jeito, no meio era de outro, no final era Viking. Uhum. Então eles devem ter feito isso daí. Eu lembro desse negócio do rolê Viking, que eu acho que a gente não chegou a ficar no barco, não, mas depois eu vi que tinha uma galera que tava fazendo aniversário lá. É, barco é legal. O Rafael falou que da cerveja manteigada, que era basicamente um sorvete, eu já tomei esse também, já. É ok. Bom, vamos seguir então. Vamos seguir porque o próximo é Gorgon no rolete. A gente foi em caminhos diferentes quando a gente foi falar sobre receitas. O Red pegou uma receita real, medieval, para botar no mundo real. O que que eu fiz? Eu pensei numa receita para você fazer no seu RPG, se você quiser. Que também é válido. Né? Também vale. Uma coisa meio Dungeon Mesh. Então, para quem quiser... pô, o cara fez uma foto, fez uma imagenzinha. Deixa eu ver se ela tá condizente com a descrição que eu fiz aqui. Vamos ver. Se não, volta para Tá outro. tá um pouco. Tá atravessado no lugar errado ali, mas tudo Mas bem. é porque férias, as diretrizes. Imagino, né? Então, qual que foi a ideia? Eu pensei de você usar o Gorgon, que é uma criatura que a gente já falou aqui antes, sobre criaturas. Eu não lembro qual era o tema que a gente falou de Gorgons especificamente, mas é uma criatura que eu já falei Acho que era algumas vezes Monstros aqui. Ridículos. Era em Monstros Ridículos? Não sei, a gente já fez 2 ou 3 Monstros Ridículos. Já. Caralho, tem que ver o negócio aqui. Não, tá aqui, tá tudo bem. E um Gorgon, pra quem não sabe, é essa criatura que tem na imagem, é tipo um boi de ferro. Boi Que Tramontina. tem no D&D, um boi Tramontina que tem ali no D&D. E o Gorgon, no quinta edição, tem duas características principais, né? A primeira é a cobertura com escamas metálicas extremamente resistentes. E a segunda é que ele sopra, né? Ele consegue emanar na respiração um gás petrificante. Então, se você exclui esses elementos, um Gorgon é basicamente uma vaca brava, né? Então, a ideia é você ter uma receita que leve isso em conta. O Gorgon vai ser preparado mais ou menos como uma vaca. O uso de ingredientes ligados a Gorgons não é inédito. Tem um livro chamado Livro de Receitas da Bruxa, que é um livro que existe dentro do lore de Forgotten Realms, com receitas criadas por uma bruxa para comida, enfim, que é uma mistureba ali, tal. E tem uma receita específica que usa leite de Gorgon, né? Então, mais uma vez reforçando que a gente está falando de uma criatura aparentemente mamífera. Aparentemente o Gorgon é mamífero. Né? Pra quem não sabe, por dentro do metal tem um boi mesmo, tá? Então, é isso que eu ia falar. O metal é escama, né? É uma camada de pele, né? Que tá por fora. Então, qual que é a ideia? A ideia é de que para fazer um Gorgon no rolete, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira etapa é matar o bicho, que é uma parte complicada, porque um Gorgon é um bicho perigosíssimo. São muito fortes, resistentes, são bastante perigosos, enfim. Depois que isso é feito, aí o preparo. A primeira coisa que você vai fazer é usar uma outra criatura, que é os restos de um cubo gelatinoso. Né? Então, a primeira etapa, depois que você mata o Gorgon, é injetar pela boca dele o equivalente a 1/3 de um cubo gelatinoso. Né? O volume de um cubo gelatinoso. E aí, essa substância corrosiva do cubo tem a função de amolecer os órgãos internos e a carne, porque como eles ficam em contato permanente com gás petrificante ali, isso ajuda a conservar, a amolecer e também ajuda a conservar a carne, né, até o preparo continuar, porque quando você faz isso, você tem que deixar ali pelo menos 2 dias, e depois que você coloca o cubo gelatinoso, ele conserva, então ele não deteriora, né, nesse processo. Se você se você tentar cozinhar antes desses 2 dias, não dá, a carne fica intragável e tal. E essa gosma que você coloca lá, ele é consumida no processo. Aí vem até a outra parte, que é para a próxima parte depois de fazer isso, depois de completar esses 2 dias, só um segundo. Você entra numa parte um pouco mais complicada do processo, porque a primeira coisa que você vai fazer depois disso é a retirada da glândula petrificante, que é um órgão específico que fica ali colado no pulmão. Por isso que ele emana na respiração.
Mas esse, essa substância, ela fica em estado líquido dentro dessa glândula. Só quando a criatura quer que o pulmão puxa aquilo e vaporiza, né? Então você tem que retirar essa glândula e você tem que tomar muito cuidado, porque é basicamente a mesma substância do gás petrificante, só que muito condensado, né? Muito concentrado. Então, o contato, até o menor contato com essa substância pode causar uma petrificação. Então, a retirada e o manuseio do órgão precisa ser cuidadoso. Mas uma das vantagens nesse sentido é que se você conseguir retirar da maneira adequada, você consegue aproveitar a substância como veneno. Você pode até vender ele como um veneno que causa petrificação. Essa etapa normalmente é feita pela mesma pessoa que vai fazer o resto do procedimento. O que acontece? O Gorgon é uma criatura grande, né? E quem desenvolveu essa receita foram os Svirnefbin, que são aqueles gnomos que vivem no Underdark, mais ou menos o equivalente aos Duergar, só que para gnomos, né? E que são criaturas acostumadas a lidar com Gorgons nas profundezas, então eles desenvolveram essas receitas. Os Gorgons são criaturas grandes, os gnomos são criaturas pequenas, e aí os gnomos muito pequenos, normalmente as crianças, são capazes de entrar no Gorgon pela boca. E é uma criança, normalmente quem vai fazer esses procedimentos, então, é uma criança gnomo, que vai retirar a glândula primeiro. Pois é. E depois ele vai temperar, né? Então o tempero dessa carne vai ser feito com tempero líquido, que você vai misturar ali a água, óleo ou azeite, a cebola, sal e ervas e especiarias mais fortes, porque é uma carne muito forte, então você vai usar hortelã e pimenta, por exemplo, para reduzir esse impacto do gosto natural mais forte da carne. E aí o gnomo que entra na criatura aproveita para quando ele está lá dentro, ele vai fazer cortes na carne por dentro, essa carne já mais amolecida, para poder injetar esse líquido, né, esse tempero líquido por dentro. Depois que você faz isso, você tira a criança, obviamente, e aí você atravessa também, ó. O MH deu a sugestão, magia encolher. Também pode ser. Você pode pegar um gnomo adulto e usar magia encolher para fazer isso. Mas aí ele tem menos tempo, né? Tem só a duração da magia. Você vai atravessar ele num grande espeto metálico. Eu gosto dessa imagem aí, que você vai ligar numa engrenagem, ou você vai botar alguém para fazer isso. Você vai ficar girando o tempo inteiro o Gorgon em cima de uma fogueira. Né? Um boi no rolete, que é uma receita do mundo real, leva até 18 horas no fogo. O Gorgon, nesse momento, as escamas metálicas se tornam úteis, porque elas aceleram esse preparo para no máximo 6 horas. Né? Então, depois de 6 horas de você rodando o Gorgon ali dentro, o metal ajuda a aquecer mais rápido a carne desidrata por causa do processo e encolhe, e isso faz com que ela perca a aderência com as escamas, você consegue retirar as escamas com mais facilidade. E aí, no fim, é basicamente um Gorgon no rolete é capaz de servir até 200 pessoas médias ou 400 gnomos. Por isso, é normalmente uma receita feita em datas comemorativas, porque pode alimentar toda uma população de uma cidadezinha, de uma vila, etc. E aí, quando isso acontece, os cortes mais nobres, né, as regiões com mais carne, ou com a carne mais amolecida, são servidos aos responsáveis pela derrota do Gorgon, ou seja, os caçadores, ou quem quer que tenha derrotado o Gorgon. A menos que você tenha um evento como aniversário ou um casamento, em que aí normalmente esses cortes vão para os homenageados do evento específico. É isso. Olha como é que tá a voz agora. Cara, pratos e especiarias localizadas é sempre boa de você usar. E é sempre bom você criar um certo choque com os jogadores para que eles tenham noção de como que é aquela sociedade que eles estão com os personagens deles lá. Então quem assistiu Indiana Jones aí, e aquele primeiro filme que ele chega lá naquele país e eles servem a cabeça do macaco aberta para eles comerem o cérebro, então para eles é uma iguaria. Às vezes pode até ter um gosto bom, estou falando para você comer cérebro de macaco, mas naquela obra fictícia, ficcional, aquilo lá é uma iguaria e eles gostavam. Então, quando você vai fazer o seu RPG, você tem mais essa liberdade, tá? Então, você pode viajar na maionese, como o Marcelo falou. Tem as carnes nobres, tem que tirar a glândula
de petrificação lá de dentro. Então você joga uma criança Goblin para fazer a extração, joga diminuir pessoa no seu elfo, para o elfo entrar lá e fazer qualquer coisa. Quando você faz o preparo e você está com ele no rolete já quase pronto, você pode fazer com que quando você tira a escama de metal, a escama ela já se solte, ela já solta com um pedaço de carne. E isso pode ser até uma maneira de você consumir os primeiros pedaços, servindo como se fosse uma tigelinha, um pirizinho. A escama que foi retirada já é uma maneira de você consumir. Pode ser um caminho. Quando você tira ela já vem com a carne presa ainda. Você desfia, né? Em cima às vezes uns pininhos assim que a escama cresce. Pode ser. Né? Então, assim, você pode usar isso daí também como até um cerimonial. Existe uma maneira correta, existe um jeito certo, existe todo um procedimento para fazer esse banquete, né? Venhamos e convenhamos, como o Marcelo falou, ele consegue alimentar até 200 pessoas. Pô, por que 200 pessoas? Vamos considerar que esse bicho aí tem 200 quilos, cara. Você vai comer 150 quilos de bicho aí, cada um tá comendo quase meio quilo de carne. Ele tem muito mais. Um boi normal no mundo real dá 300 quilos fácil. E aí você consegue alimentar 200 pessoas com relativa facilidade. Até mais, né? Porque assim, não é uma pessoa que come 1 quilo, mas é porque aí você tira o osso, essas coisas, enfim. Um Gorgon pesa muito mais do que isso, porque ele ainda tem a camada metálica. Mas aí vamos supor que ele tem aí uns 300 quilos de carne. E se você não é um monstro da ferrugem, você não vai comer a metal dele, né? Eu pensei em fazer uma receita com monstro da ferrugem, mas depois eu pensei que ficava muito creepy. Na verdade seria uma boa ideia, porque você primeiro pega o Gorgon. Quando você pega o Gorgon, antes de preparar ele, você deixa ele descansando. E ele vai atrair os monstros da ferrugem, porque ele é feito de metal. Quando os monstros da ferrugem vierem, vocês capturam um e você tem o banquete perfeito. Você tem o Gorgon e o monstro da ferrugem para fazer a sua festa e a sua festividade. Aliás, você poderia, em vez de coisar o monstro da ferrugem, você poderia ver uma questão de vegetais, né? Um tipo de comida para veganos, vegetarianos ou elfos. Sei lá, uma salada de vinha assassina ou um picadinho de arbusto errante. Quem sabe aí você consegue então criar uma salada diferenciada para acompanhar o Gorgon. E se você começar a imaginar esses pratos com efeitos secundários, por exemplo, quem come amendoim está comendo um afrodisíaco. Às vezes você ainda coloca um efeito desse. Dizem que quem come a carne de Gorgon fica mais saudável. Quem come salada de arbusto errante é afrodisíaco, etc. Aí você está dando uma inchada aí no seu cenário. O Sons está perguntando, é mais amarga a carne de Gorgon, é mais macia, ela é mais na linha de cordeiro, que é um gosto um pouco mais forte do que a carne de vaca normal. Por isso que a recomendação é usar hortelã e pimenta para temperar, porque ajuda a conter um pouco, né? O Rafael tá falando, 300 kg de carne aproveitável dá para 1.000 comer. Mas é porque não é 300 kg de carne aproveitável, né? O boi pesa 300 kg, mas não é 300 kg de carne. Tem os órgãos internos. Órgãos internos, tem osso e tal, então você reduz ali para uns 200 quilos, e aí você tá falando de 200 quilos, mas 200 quilos dá para muito mais gente comer, dá, só que aí você tá pensando num churrascão, né? Tem mais o desperdício, 300 né? gramas, tem vários fatores para reduzirem aí, mas dá para comer mais gente, sim. Sempre dá para comer mais gente. Bora seguir? Vamos lá então, para você que esperou aí até agora, vamos para o último tópico da noite. Bom, então nós estamos aí no último tópico, que é o ensopado de taverna. Esse ensopado aí, ele não é só um ensopado de taverna, como ele é um ensopado do estou com preguiça de cozinhar. É o ensopado do preciso me alimentar, estou um pouquinho dodói, estou como salada, um pouquinho gripado. Preciso de sustância, mas eu não posso ficar comendo coisas duras e difíceis de mastigar. Então você faz esse tipo de ensopado. É uma sopa, tá?
Ela não é difícil de fabricar, não, tá? Vou botar a receita dela aqui, você vai ver o tanto que é Tá. simplão. Ensopado de taverna. O que a gente precisa para fazer o ensopado de taverna? É um prato forte, tá? Tá aí, ó, forte e quentinho. Perfeito para recuperar pontos de vida em uma estalagem. Só que não precisa ser só na estalagem, não. Você pode fazer isso também durante a viagem. E eu já vi o pessoal fazendo nos grupos, né? Eles fazendo com os personagens. Assim, eles fazem, se alimentam, e quando eles fazem em quantidade maior, e quando sobra, depois eles trituram todos os elementos da sopa para ela virar tipo uma papinha, e eles guardam isso em cantis. E isso dura mais uns 2 dias, se ela não ficar muito quente, e você pode fazer ela mais 2 vezes, tá? Só colocar água e esquentar. Quais são os ingredientes? Meio quilo de peito de frango, cortado em cubos, em tiras, do jeito que você quiser, só tirar os ossos, tá? 2 batatas, uma cenoura, uma cebola, alho, caldo de galinha ou temperos para dar viscosidade, tá? Sal, pimenta se você quiser e ervas que você queira usar, mas no frango. Ervas para o ensopado, tá? As outras ervas você usa em outros momentos. Aqui está sugerindo alecrim e salsinha. Eu ia falar salsicha. Salsinha e alecrim. Como é que você prepara? Cara, fação, hein? Pega a panela, taca o alho lá dentro. Pode só jogar a cebola também e dar uma dourada no alho e na cebola. Depois, joga o frango, mistura ele e cozinha o frango, que tem que ficar bem cozidinho. Terminou de cozinhar, já está no ponto. Você taca a cenoura lá dentro picada, taca as batatas cortadas ali dentro, taca o caldo de galinha e os seus temperos, joga a água até cobrir tudo e deixa ficar lá no fogo. Quando a batata tiver maciazinha, porque a cenoura é rapidão que fica, o frango já está cozido. O tempero está misturado com a água. O caldo de galinha ou algum óleo que você tiver, alguma manteiga, alguma coisa para dar textura, ele já está misturado ali. Você viu a batata já está macia? Pode finalizar com seu tempero e comer. Pão é bom para raspar o fundo do prato, tá? Ah, eu posso fazer com outros legumes? Pode usar chuchu, pode usar beterraba, pode fazer com folha de repolho. Eu só não aconselho você usar folhas verdes, tá? Tipo alface, porque ela fica com aquele gosto de cozido e ela fica amarga, tá? Então você pode fazer na sua casa, você pode fazer aí na sua aventura, você pode fazer do jeito que você quiser. Se você seguir a mesma linha da cerveja, você pode preparar esse prato para a sessão de jogo, para a janta. Que aí você ainda toma a sopinha aí no seu intervalo aí de conversa ou durante o jogo. Ah, eu queria. Dá para fazer com macarrão misturado? Dá para fazer com macarrão misturado. Eu aconselho aquele macarrão furado, sabe? Aquele que é mais larguinho assim, que tem um furo, eu esqueci o nome dele. Eu não gosto do espaguete não para esse tipo de sopão. Mas você pode fazer sim. É bom, gostosão, fácil de fazer, rapidinho e vai ser bom para você e para o seu grupo. Eu tenho o livro do. Eu ganhei de presente tem uns 2 anos. 3 anos agora, na verdade, eu acho. O livro O Hero's Feast, que é o livro de receitas do D&D. Dedo E do herói. aí ele. Isso. É o pulso, seria o punho, né? Hero's Fist é o mesmo nome da magia que a gente estava falando mais cedo. E aí uma das coisas que ele tem, ele chama de caldo do viajante. Que é. Então. Que é um pouco Creme especial parecido do chefe. com. Que é um pouco parecido com esse aí, na linha de que ele vai batata, vai cenoura, vai cebola, vai tempero, só que ele não. Só que ele é com carne ao invés de frango. Então, ao invés de frango e caldo de galinha, você usa carne e caldo de carne, né?
E aí é só a única diferença que eu tô vendo aí, a principal diferença que eu tô vendo aí é mais na linha de você dá a carne em si, você dá uma empanadinha muito breve ali numa farinha, só para e cerveja preta. E aí você dá uma empanadinha rápida ali. A única chatice é que dependendo da carne que você usa, é muito tempo, cara. Eu lembro que. Porque a ideia mesmo desse tipo de caldo, e é inspirado não só nos caldos medievais e tal, é que é uma parada que fica ali, às vezes, a noite inteira no fogo. Né? Tipo, vai chegando viajante e você vai servindo, vai chegando viajante e você vai Colocando mais servindo. água só. Você só vai reforçando ali, né? E água e caldo de carne É, para manter o tempero. tempero. E aí, como você normalmente usa carne, o pessoal chama de carne de segunda, né? É uma carne, tipo, mais dura, ela precisa passar um tempo ali no cozimento para ela amaciar. Então, é tipo 1h30, 2 horas. É claro que você pode fazer na panela de pressão para acelerar o processo. Na taverna Mas ela vira o caldo eterno, né? A sopa eterna, que nunca é, acaba. ela passa a noite ali naquele processo. Eu lembro que quando eu fiz em casa, eu, eu levei quase 3 horas. Porque a carne fica cozinhando ali sozinha na cerveja, né? Cerveja, água e tal, por umas 2 horas. E aí depois você acrescenta batata, cebola, cenoura e tal pra cozinhar e cozinha mais uns 30 minutinhos ali. E, cara, ficou bom. Putz, agora eu tô até pensando, talvez eu dê uma olhada pra fazer de novo. Aproveitar que tá frio. Só, você tá Fica no bom. inverno aí, ó. Tá na hora de você fazer o sopão de taverna aí, pra você combater o pé frio que você tem numa quarta-feira à É, noite. não, é um acenzinho ali e tal, dá um trabalhinho, leva um tempo. A chatice é só essa, porque ou eu faço na panela de pressão ou vai levar um tempo pra ficar pronto. Mas, puto, fica bom, velho. Nossa, saudade. Agora até fiquei com saudade agora. Bom, enfim, esses aí foram os nossos comentários e nossas receitas para você aí, para este inverno e para suas festas juninas e para suas mesas, tá? Lembrando que comida, descanso e interação social também faz parte do RPG, tá? Também faz parte da narrativa. Não esquece, não. Você fica perdendo aí, fugindo das possibilidades de interpretar e fica nessa de só jogar dado de bateu, deu dano ou não deu. Olha lá, usei 2 vezes para fazer pudim, Salada falou no chat. Cara, nós podíamos ter Eu trazido uso panela de pressão elétrica que eu uso pra fazer pudim. a gente podia ter trazido uma receita de sobremesa, né? É, verdade. Mas Fica sobremesa é faltando. fácil de fazer. Tem muita sobremesa antiga que é de boa de fazer. Uma ambrosiazinha. Saudade dessa ambrosia. Né? Fazer um mingau de aveia, que é para Mingau tomar, de aveia não é sobremesa, pô. para tirar o gosto da carne ruim do Gorgon. Não, cara, o gosto fica bom, o gosto. Pô. Fica tipo um cordeiro. Então, senhoras e senhores, é isso. Muito obrigado aí pela presença e pela paciência de vocês. Lembrando que segunda que vem tem outra transmissão ao vivo. Terminando essa daqui, a transmissão vira automaticamente bloqueada só para membros. E aí vocês vão ver na terça-feira que vem o Papo de Mestre editado, sem as partes exclusivas. Esse é o tipo de papo de mestre que a galera olha, né? Chega e olha e fala assim: comida e festa junina, não vou entrar, não. Aí depois aparece um cara lá daqui 4 meses e fala assim: nossa! Olha só isso aqui, que achado, não sei porque as pessoas não seguem. Pois é, cara, como é que faz? Você entra e não segue? Fica nessa. Então, valeu demais, galera. Se tudo der certo, Marcelo narra domingo. Se não, segunda-feira tamo aí de novo. É isso. Valeu, galera. Até mais e falou. Comam com responsabilidade. Abraço. Falou.